Boa Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. São 7h53, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nosso convidado de hoje, o advogado Robson Maciel, Arnaldo Neto. E vamos voltar aqui ao nosso assunto das inseguranças no Brasil. Inseguranças de lei, jurídicas, de todos os sentidos. Eu queria voltar também, porque a gente falou muito sobre Reuters, mas não ouviu a opinião de Robson com relação ao julgamento. Nós temos 11 ministros. O Barroso já se declara como impedido nesse julgamento, até porque assinou a ação direta de inconstitucionalidade à época como procurador do Rio, não vai poder julgá-la. Dos 10 ministros que restam, qual a sua opinião com relação a placar? Você acha que tem argumento jurídico para que a partilha não passe? Arnaldo, eu entendo que esse processo, essa discussão, se refere a uma das discussões mais difíceis do país como um todo. Até porque a discussão é muito mais política do que jurídica. E que isso fique muito claro, obviamente, que essa é a minha opinião. Hoje, a discussão está se dando sobre o campo jurídico, dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas para quem se lembra, quem é de Campos, quem é do Rio de Janeiro ou da região, se lembra que essa discussão ela sempre esteve permeando as votações do Congresso Nacional. Sim. E rememorando aqui os fatos, só para construir o meu raciocínio, eu me lembro muito bem que o presidente Lula, quando era presidente da República, enfrentou uma votação parecida e vetou. O Congresso votou uma lei de participação de redistribuição de royalties de petróleo e ele vetou. O que foi, se não me engano, criado pelo Wilson Pinheiro e inclusive com clara imagem de assistencialismo. Exatamente. Aos municípios que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Com a questão. E o presidente Lula vetou e bancou o veto. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando sobre as manifestações que foram dadas na época. Ele se articulou enquanto presidente da República dentro do parlamento, dizendo, não vai derrubar veto, vetou, acabou. Até porque, eu não sei se vocês se lembram disso, até o governo Dilma Rousseff não tinha essa história de derrubada de veto. Era incomum a gente ler, inclusive nos jornais. É verdade, tem essa toda a razão. questão de derrubada de veto. Qual foi o assunto que inaugurou derrubada de veto? Royalties de petróleo. Podem pesquisar. O presidente da Câmara da época era o Eduardo Cunha, e Dilma Rousseff vetou a lei de distribuição de royalties, mas declarou publicamente o seguinte: olha, quem manda é o Congresso. Se o Congresso quiser derrubar o veto, ele que derrube. Eu fiz a minha parte. Na minha opinião, um erro político. Tirou da reta, né? Tirou da reta. E deixou na reta nas mãos do Eduardo Cunha, que era inimigo dela. Inimigo dela. E, obviamente, que dentro essa discussão de redistribuição de royalties é muito complexa, porque ela gira em torno, inclusive, da representatividade política dos estados. Você tem uma discussão antiga dentro do cenário jurídico eleitoral brasileiro sobre a representatividade dos estados, porque o Rio de Janeiro tem uma população imensa, tem um número X de deputados, mas tem estados do norte e do nordeste que tem uma população muito pequenininha e potencialmente tem mais representatividade do que o Rio e que São Paulo, por conta do o número mínimo e máximo de deputados federais situados na Constituição Federal. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Politicamente, houve uma condução muito equivocada dessa questão dos royalties de petróleo. E agora isso está no campo jurídico do Supremo. Qual o argumento que vem prosperando lá? O problema financeiro que se causaria aos municípios produtores. Mas o fato é que esse não é um argumento robusto a ponto de legitimar a não validade de uma lei aprovada pelo Parlamento brasileiro. Sim. Sejamos honestos aqui. Obviamente que a gente que é daqui do município produtor, a gente tem muitas outras discussões. Por exemplo, a questão do ICMS. Ontem eu estava lendo alguma coisa... Que foi imposto por São Paulo na época. Foi imposto por José Serra na época da Constituinte. Exatamente. Né? Ontem eu estava lendo alguma coisa para participar aqui do programa, eu fiquei pensando, o royalties e a participação especial, politicamente falando,
foi meio que uma compensação. Uma compensação pelo fato do Estado produtor não recolher, não receber pelo ICMS dos produtos derivados de petróleo. Sim. E a discussão posterior girou em torno de que o royalty poderia ser para todos os estados e municípios e não só para aqueles. A gente já não recebe o ICMS. E esse, inclusive, é um fator muito grande que muita gente não entende por que a gasolina no Rio é mais cara. Porque a gente tributa só na boca da bomba. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando ontem, mas se a gente é estado produtor, se a gente é estado de origem, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém manifestar, inclusive nas ações de royalties. Não vi. Um raciocínio que me ocorreu ontem. Se a gente é estado produtor, para não receber o ICMS, se a gente é estado de origem, para não receber o ICMS de produto de royalties de petróleo, lubrificante, combustível, por que a gente não é estado produtor para receber os royalties de participação especial? Se o critério constitucional vale para tributar o produto de petróleo só no destino, invertendo a regra geral do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, por que esse raciocínio não vai valer para a gente receber royalties e participação especial? Ontem me ocorreu isso. Porque é assim que acontece. A bem da verdade, muitos tributaristas e economistas escrevem que seria muito melhor a gente ganhar o ICMS. Uhum. Muito mais do que o royalties. Muito maior. Só que isso determinaria uma mudança da Constituição. E é quórum qualificado. E a votação complexa, em dois turnos, nas duas casas. 2 terços, 2 casas, isso. Mas o fato é que, juridicamente, aí tentando responder a sua pergunta, Arnaldo, é até frustrante dizer isso, mas eu não tenho uma avaliação do que vai acontecer dentro do Supremo. Alguns falam em 6-4, né? Nos bastidores falam em 6-4. E existe essa pressão entre os parlamentares. Eles determinam, olha, quem deve votar, os 6 devem ser esses e os 4 devem ser esses. Porque os 4, pelo que a gente vê, deve ser o Fux, o Celso de Mello, a própria ministra Carmen Lúcia. Mais um, eu não sei. Um voto já dava 5-5. Sinceramente, eu não consigo fazer uma avaliação e acho muito complicado se fazer. Aí, agora eu vou tirar uma dúvida com você aqui. 5-5, é isso que eu ia perguntar. 5-5, fica de quem? Quem é que desempata? O Arnaldo César Coelho? Sob não? um ponto de vista penal, né, quando dá 5-5 é pró-réu. Mas quem é o réu? Se é a Dinha do Estado do Rio? Nesse caso, eu teria que olhar o regimento supremo. Eu fiquei nessa dúvida também, do 5-5 seria uma Mas situação. Isso aconteceu na lei da ficha limpa, deixa eu me lembrar. Na lei da ficha limpa bateu 5-5. Aí pela não inconstitucionalidade, salvo engano. Eu teria que consultar lá o regimento supremo para rememorar essa questão de empate de quórum. Mas, se eu não me engano, se der o empate é pela constitucionalidade da lei, né? Porque a presunção dos atos jurídicos, dos atos legais, é pela constitucionalidade. Então, salvo engano, se der 5-5 é pela constitucionalidade. Mas eu acho que quem moveu a ação foi o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, alegando inconstitucionalidade, que é o contrário. Não, mas exatamente. Se der empate, eu posso estar errado aqui por não estar consultando, mas se não me engano, a própria lei, a lei que trata das ações de constitucionalidade dizem isso, porque você tem que ter o quórum para declarar a inconstitucionalidade, né? Se der empate, presume-se constitucional a lei. Salvo o melhor juízo, essa seria a condição. E pode ser que aconteça tendo em vista a manifestação do Barroso, né, por suspeição, tendo em vista que ele atuou como procurador do Rio de Janeiro na ação de constitucionalidade. E só corrigindo um dado, quando caiu lá, quando derrubaram o veto da presidente Dilma, o presidente da Câmara ainda era o Henrique Eduardo Alves, insuspeito Henrique Eduardo Alves, também presidente da Câmara naquele momento. Eu errei pelo presidente da Câmara. Depois que foi Cunha. Depois foi Mas Cunha. O fato é que as derrubadas de veto, pelo menos a amplitude de discussão, foram nesse caso. Foi nesse caso e foi 202013 isso. Meio que isso foi como se... A lei é de 2012, a derrubada em 2013. Eu me lembro bem, inclusive, que isso foi argumento em mandado de segurança, porque existiam inúmeros vetos para serem apreciados. Que nem eram apreciados. E esse caso foi que determinou... Aí meio que inverteram a pauta, jogaram esse veto para ser votado primeiro. Deu uma liminar, porque tinha que votar os outros vetos primeiro, e aí o Congresso, a Câmara, fez mutirão para votação de veto, e enfim.
Me lembro muito bem que foi isso, porque efetivamente é um assunto que você não consegue, inclusive, ter coerência em bancada partidária. O interesse é regional. Você quer ver uma coisa? O estado do Rio de Janeiro, Arnaldo, você que tem esses números na cabeça, você falou de 30% a 33%, um terço perde. Você sabe, em termos de valor, aproximadamente quanto é isso? 1 milhão, 1 bilhão? Para Campos? Não, para o Estado. O Estado, eu li há pouco tempo uma estimativa de 7 bi. 7 bi. De Campos, 1 bi. Campos, hoje não chega a 1 bi. Hoje não chega a 1 bi. Alguns milhões. 700 milhões. Vamos supor que sejam 700 milhões e que vão arrebentar com as finanças do município. Agora, os municípios que vão passar a receber, eles não vão passar a receber 700 milhões. Vão passar a receber 10 milhões, 12 milhões. Quase que irrisórios. Né? Os valores irrisórios que não resolvem. Serão pequenos. Não resolve nada. O cálculo vai ser pelo fundo de participação dos municípios, ou seja... mas aí a gente vai cair. Tem muito argumento pela frente ainda. Porque... Como é que está São Paulo atuando? Porque São Paulo também será prejudicado bastante. O São Paulo tem uma vantagem de ter os outros planos, né? Plano B, plano C, plano D. O São Paulo tem faturamento de tudo. Muita indústria, muita agricultura. Agora, como que São Paulo não está, a bancada paulista não está se manifestando? Pelo que eu vejo, não se envolvem tanto na discussão como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, que são estados mais dependentes exclusivamente disso. É uma pena, porque São Paulo também é prejudicado e seria uma grande força, né? É uma bancada, né? Mas o modelo de distribuição do pré-sal é diferente do pós-sal, né? Por isso que eles não têm tanto interesse. O que a gente discute aqui é o modelo de distribuição do pós-sal. O do pré-sal, que é o que eles... já está definido, né? Já está definido, E todo mundo concordou. É onde eles são grandes produtores. Inclusive agora a gente vai ter um leilão muito grande aqui, né? Não sei se vocês acompanharam essa emenda da seção onerosa. Que beneficia o Rio, pelo menos. Exatamente. Conseguiu um artigo ali para beneficiar o Rio. Exatamente. E a justificativa é isso que eu não consigo entender. Porque uma das justificativas, inclusive, era que estados e municípios não produtores, com o cálculo de fundo de participação dos municípios, receberiam mais do que o estado do Rio de Janeiro. Mas quando você for partilhar os royalties, isso vai cair novamente, vai acontecer novamente, né? Então a gente não sabe como que isso vai ficar. Agora, o Robson, nós temos um presidente do Legislativo, que é do estado do Rio de Janeiro, um presidente da República, que, embora não seja do Rio, tem sua base toda no Rio de Janeiro. A atuação desses personagens, dessas figuras importantes, não teria que ser mais ativo? O presidente também não poderia já botar o time em campo aí e tentar articular alguma coisa, na sua opinião? Eu entendo que sim. Repito, inclusive, o que eu disse aqui no início, né? Na minha opinião, essa é uma discussão muito mais política e deveria ser muito mais conduzida pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, do que pelo STF. Porque o fato é que é uma lei votada dentro do parlamento e que deveria ser articulada sob o campo político. E, obviamente, que política gira em torno de negociação. E aí eu digo negociação legítima, de tentar politicamente entregar a esses estados e municípios que querem esse recurso outro benefício que compense a ponto de... E ninguém pensou nisso. Ninguém pensou, pelo menos não veio a público esse falar dessa forma. Falar dessa forma. É o que a gente se bate sempre. A gente acusa, os governos municipais não sabem desde 2013 dessa situação e não tomaram nenhuma providência. Né? Ninguém buscou um plano B. Agora bate o desespero. O desespero. Porque novembro está na porta. A gente estava falando hoje é o último dia de setembro, né? Novembro está na porta. E se isso acontecer, de fato, vai ser um desafio muito grande, tanto para os administradores públicos atuais, quanto para os que almejam sentar na cadeira, porque é uma queda abrupta de receita. Campos, eu tive uma experiência aqui muito grande com o Legislativo Municipal. É uma cidade muito complexa de se administrar, porque é muito grande territorialmente falando. Isso demanda a necessidade de muitos recursos, né? E a gente tem muitas reclamações da população, muitas e inúmeras reclamações da população diuturnamente com a arrecadação atual. Imagine só como isso vai acontecer com um terço a menos. Com um terço a menos.
Pois é. Então, a gente que está de fora fica torcendo para que a atividade econômica prospere. A gente está vendo aí um Porto do Açu ainda em instalação, né? Salvo engano, ele opera com 1/3 da sua potencialidade. Mas ainda está engatinhando, né? A gente pode até dizer isso. Está engatinhando. Tem coisas imensas lá, mas ainda é uma coisa... Está aprendendo a andar. Pequena dentro do potencial que aquilo representa. E a gente fica torcendo para que esses empreendimentos consigam, a médio e longo prazo, suprir com essa dependência, um termo até muito utilizado pelos candidatos da época, que era royalty dependência, suprir com essa royalty dependência, porque o fato é que, de algum jeito ou de outro, se politicamente isso não se resolver, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente tem um grande risco de perder esse. O Arnaldo, eu queria colocar uma perguntinha para o nosso convidado, o Robson, e de repente para ele responder no próximo bloco. Foi o movimento da deputada Clarissa Garotinho em relação a uma indenização pela mudança da capital, que é desde os anos 60, do início dos anos 60, porque aí aquilo gerou muitos prejuízos para o estado do Rio de Janeiro com a mudança da capital e segundo o projeto dela, nunca foi ressarcido. Eu queria que você, logo depois do bloco, você falasse um pouquinho sobre isso, se é possível, se não é. E Arnaldo também aí vai disparar o nosso último segmento. Aí vamos para a política um pouquinho, né? Pois é, porque a política um caso, eu falei que São João da Barra é sui generis, eu acho que a gestão de Robson na Câmara como procurador também. Que ninguém enfrentou um entra e sai de vereadores igual a Robson por decisões judiciais. Mas vamos deixar para o próximo bloco. Exatamente. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.